Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Obrigado, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25. Nosso tema vai ser segredo do reino de Deus. Vocês acharam, sim ou não? Verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Pai, nós oramos, agradecidos pela palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo será explanada. Eu te peço que o Senhor continue a nos falar, por conta desse tempo que nós separamos para pregar a tua palavra. Que a tua presença seja mais intensa, me dê sabedoria, graça e muita unção, para que eu me faça entendido. Eu oro e coloco cada coração como uma terra arada nas tuas mãos, para que a boa semente possa ser semeada, que ela venha germinar, florescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Queridos, nós temos esse tema bastante palpitante, atual, importante, porque o reino de Deus é um reino de segredo, e que Deus revela a quem Ele quer. E o manancial desse segredo, ou dos segredos de Deus, residem nas Escrituras. Quando Deus nos dá uma palavra rema, que é a palavra revelada, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, e a gente começa a querer entender mais a fundo o que Jesus, na verdade, quis nos falar em Mateus capítulo 6. Jesus começa a trazer uma tendência humana. Jesus começa a mostrar para nós que a tendência humana é buscar saber o que vai comer, beber e vestir. Isso no campo da racionalidade é muito
saudável, está dentro de um contexto, mas nós vivemos exatamente nesse sistema capitalista. O sistema capitalista, ele nos empurra a esse modelo de comportamento, aonde a gente vai estar sempre inquieto, aonde a gente vai estar sempre preocupado, o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber e como nós vamos pagar nossas contas, de que forma a gente vai resolver aquele problema, aquela pendência da semana passada. E essas coisas vão nos trazendo uma inquietude e, por conseguinte, a gente fica e vive uma incerteza. E quando essas coisas elas começam a acontecer na nossa vida, fica implícito, né? Ainda que nas entrelinhas, que nós vamos fazer a maneira nossa, né? Para que essas coisas não faltem. E quando a gente começa a dizer, não, eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir. E Jesus, ele traz para nós uma máxima. Ele fala que esse comportamento é muito visto lá fora, pelos gentios. Quem são? São aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala para nós, né, que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Diga isso, irmão, se você tiver compromisso com Deus, pode deitar, dormir, o pão vai chegar, a bebida vai brotar, ainda que seja da pedra, e Deus vai te vestir como você nunca se vestiu, nem mesmo como Salomão. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E o que fiquei pensando, porque quando Deus me deu essa palavra, Jesus podia começar de trás para frente. Ele poderia dizer, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele poderia pontuar. Não, ele primeiro traz uma tendência humana e depois ele nos mostra numa contrapartida o que nós temos que fazer para ter essas coisas, né? Sobretudo advindas de Deus, sem que a gente fique uma pessoa totalmente preocupada, e a gente começa, em razão dessa busca incessante, a gente começa a não confiar inteiramente em Deus. Qual é o segredo do reino? O segredo do reino é quando eu entendo que, se eu buscar Deus, se eu for uma pessoa profundamente comprometida com Deus, se eu for uma pessoa aonde eu entenda um princípio, ouça o que eu vou dizer. Em todo reino existe um rei, e o rei, ele é o centro desse reino. E o que Deus está dizendo para nós, que Deus é rei desse reino, mas ele tem deixado de ser o centro para muitos. Em todo projeto ou sistema monárquico, o rei é o centro. E Jesus está dizendo o seguinte: você quer ter o que comer, beber e vestir, e ter uma vida emocional saudável? Busca o reino de Deus, dê honra e coloca o rei em primeiro lugar. E Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus, quando traz essas coisas, a gente vai entender que quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a chamar pessoas, homens comprometidos. Você não vai encontrar Jesus chamando o desobrigado, o desempregado, o ocioso. Todos os discípulos que Jesus chamou, ele os chamou, e eles estavam como? Trabalhando. Eles estavam trabalhando, né? Só que o que acontece quando Jesus nos traz essa ilustração? Ele está dizendo, até por uma questão segredo, é algo que vai potencializar a nossa linha de raciocínio,
para que a gente possa, dentro desse contexto, ser mais inteligente. Olha só, eu posso estar tremendamente, profundamente preocupado em que comer, beber e vestir, e a minha maneira, eu cavar espaço, buscar sustentabilidade, a provisão da necessidade da minha família, e não buscar o reino de Deus. Eu algumas vezes, de repente, vou dizer para Deus: Senhor, eu não te busquei intensamente porque eu estava muito comprometido com o meu trabalho. Jesus não está dizendo que ninguém tem que deixar de trabalhar. Jesus não está dizendo que ninguém tem que deixar de fazer as coisas que de alguma forma vai provisionar o seu pão, a sua bebida, a sua vestimenta. Mas Jesus está trazendo para nós, ele está trazendo o futuro para o presente, na sua época. E hoje nós estamos exatamente vivendo dentro desse contexto, por conta do sistema capitalista. A gente, em busca, uma busca desenfreada, porque o nosso raciocínio diz: eu tenho que trabalhar porque eu preciso comer, beber e vestir. Isso muito racional. Só que o problema não está quando a gente vai ao encontro desses recursos. O problema é quando o rei deixa de ser o centro do reino. E o segredo da minha e da sua vida, para a gente ter uma vida próspera, ou no mínimo ter o que comer, beber e vestir, se dá exatamente quando Jesus traz para a gente algo importante. Ele diz assim: não é que vocês tenham que deixar de fazer. Ele está dizendo o seguinte: o segredo está se nós buscarmos em primeiro lugar. Diga para o seu irmão: Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Diga: não há prosperidade sem Deus. Nenhuma prosperidade ela é suficiente com a ausência de Deus. Mas toda a prosperidade de Deus é o centro, é uma prosperidade sustentável, porque Deus vai ser o centro da tua vida e você vai chegar muito mais longe. Nós vivemos sim, e nós sabemos disso. Jesus está dizendo: olhem para os animais, para os pássaros. Eles não trabalham, eles não fiam. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Quando Jesus traz a gente para um confronto, até um confronto mental, ele está dizendo o seguinte: se Deus faz todas essas coisas com a criação, em termos dele cuidar, dele vestir, dele dar o que comer, o que beber, quanto mais nós, que somos a coroa dessa criação, quanto mais eu e você, que ele nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Jesus está dizendo o seguinte: a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja inserido nesse contexto como pessoas de pouca fé. Davi, no Salmo 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Quando Deus é o centro da nossa vida, quando nós recebemos esse segredo de colocar Deus em primeiro lugar e não de uma forma secundária, porque a gente tende a inverter ou viver uma inversão de valores. Eu, em busca do que eu tenho que comer, beber e vestir, eu começo a buscar desenfreadamente essas coisas e começo a deixar de lado ou até gerar um extremo. Eu deixo de colocar Deus como centro, e se Deus deixa de ser o centro, ele perde a primazia. Ele entra no meu subconsciente, até dentro de uma forma involuntária,
que ele não é o centro, ele é importante, mas ele não é o centro. É o que Jesus está dizendo. Porque o sistema capitalista nos leva para isso. A gente, muitas das vezes, por conta de um cansaço físico, porque se trabalhou muito, a gente deixa de vir a uma escola dominical, a gente deixa de vir um culto à noite, e domingo, quando às vezes a gente vem, às vezes a gente está tão cansado do final de semana, mas o final de semana ele se resumiu em quê? Eu vou contar o meu final de semana. Ontem, Marinho viajou para outro estado, eu peguei juntamente com a Cristo, meus netos, fui para o shopping. Né? Então, tive um final de semana bom? Tive. Só que, se nós cansamos duas crianças, nós estávamos também cansados. Aí eu vou dizer, não, mas esse final de semana, foi um final de semana onde eu estou muito cansado, mas um cansaço oriundo de um prazer. O que seria irracional? Muito bem, Esther. O que seria irracional? Eu agora, por conta do meu cansaço físico, não vir à casa de Deus, porque eu vou dizer para Deus, Senhor, a gente até usa um termo muito conhecido, Senhor, eu não vou na tua casa hoje porque tu sabes. Quando Deus deixa de ser o centro, a vida perde a razão de ser. Diga isso, seu irmão. Se um rei deixa de ser a pessoa mais importante do reino, esse reino está correndo um risco, ou as pessoas não estão centrando no rei a importância que lhe é devida. Deus é o rei da sua casa. Ele não só te deu vida, ele te dá fôlego, ele te dá o sol, ele te dá força, ele te dá capacidade, ele te dá inteligência para você trabalhar, para você galgar patamares maiores, para você extrair da terra o que você vai comer, beber e investir. Entretanto, ele está dizendo, se você fizer isso tudo, e se essas coisas que você está tão envolvido não sobrepuserem a minha pessoa, eu vou te ajudar em todo o tempo. Ou seja, você pode prosperar o quanto você quiser, só Deus não pode sair do centro. Deus não pode deixar nunca de ser o primeiro. Diga para o seu irmão, Deus é o primeiro e ponto. Vocês estão comigo? Então Jesus ele começa, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida. Porque as pessoas estavam exatamente buscando as suas conveniências, buscando aquilo que, dentro de um princípio da razoabilidade, né, até um conceito para a gente, né, se desculpar. E nós vivemos num sistema onde as coisas vão se acostumando, a gente vai se acostumando. E tudo que você e eu nos acostumamos, a gente tende a banalizar, sim ou não? Quando, se Deus deixa de ser esse rei, de repente, ele não deixou de ser rei, mas se ele deixa de ser o centro, se eu deixo de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, diga comigo, primeiro, não é segundo, não é terceiro, nem quarto, é primeiro. Eu estou dizendo para Deus que eu confio intensamente que tudo que eu preciso, com a bênção dele, eu vou conseguir. Vivemos numa sociedade onde os poderosos, pessoas bem-sucedidas financeiramente, estão amarguradas, estão com uma angústia na alma, porque o capitalismo, o prazer, a satisfação, o entendimento do ter e não ser, ele muito coaduna com o sistema de capital. Eu não sou cristão, ou eu sou um cristão e poucas vezes eu me relaciono com Deus. Eu sou um cristão, mas há muito tempo que eu não leio a sua palavra.
Eu sou um cristão, mas que há muito tempo eu não fui constrangido quando eu fui remetido pelo Espírito Santo à cruz e descobri que por minha causa o Filho de Deus morreu por mim. Jesus, Ele te fez prioridade, porque Ele morreu por tua, por mim, por nossa alma. Nós não estávamos num plano B, num plano secundário. Você, na mente, no coração de Jesus, você sempre esteve em primeiro lugar. Diga isso, meu irmão. Você para Jesus sempre esteve em primeiro lugar. Sempre esteve em primeiro lugar. Jesus está me chamando para uma profunda reflexão acerca de como nós estamos lidando com essas coisas. E como pastor, eu tenho assim o dever, compromisso, né? E você talvez vai dizer para mim, mas essa palavra eu a conheço de trás para frente, de frente para trás. Mas irmãos, existem certos tipos de mensagens que Deus vai voltar a nos falar quando a gente começar a se desvirtuar por uma questão que seja ínfima. Todas as vezes que Deus nos voltar a lembrar que Ele é o centro e a vida vai ficar para nós muito mais, vamos botar em aspas isso aí, a vida vai se tornar, ou a busca pelo comer, beber e investir vai ficar muito mais viabilizadas por conta desse reino. Eu estou dizendo para Deus o seguinte: o que eu preciso comer, beber e investir, se o Senhor não me der nenhuma busca implacável, vai me conceder a oportunidade de beber, comer e investir, porque é de Deus que vem todas as coisas. Eu chego a imaginar que é uma questão até de inteligência, porque se todas as coisas vêm de Deus, e se Ele é a origem de todas as coisas, por que na minha vez eu o coloco numa situação secundária ou terciária? Se eu faço, e se eu digo para Deus que a minha vida não tem sentido nenhum, se Ele não estiver comigo, eu estou dizendo para Deus o seguinte: nada que eu conquistar nessa terra vai ter sentido se o Senhor não for o primeiro na minha história, se o Senhor não for o primeiro na minha família, se o Senhor não nortear, se o Senhor não for essa pessoa que vai mentorear minha família para que eu possa ter o que comer, o que beber e o que vestir. Continuemos. Precisamos fazer com que Deus seja o centro do nosso mundo. Diga isso para o seu irmão. Deus precisa ser o centro do teu mundo. Diga: Deus quer ser o centro do teu mundo. Jesus está falando sobre essas coisas. Olhai para as aves do céu, verso 26, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Deus está dizendo para nós? Eu sou responsável por tudo aquilo que eu criei, e por tudo aquilo que eu criei eu vou sustentar. Haverá sustentabilidade em relação às coisas que Deus criou. E você, meu irmão, na criação é o centro da criação. Mas nós, involuntariamente, por uma busca desenfreada, ou por uma inquietude, uma ansiedade, a gente vai deixando nas entrelinhas, e Deus é perito em conhecer exatamente aquilo que passa no nosso coração, e algumas vezes a gente vai deixando umas deixas para Deus que entristece o coração de Deus.
Jesus está dizendo sobre essas coisas. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, veja como Deus lida com aquilo que Ele criou. Tem um salmo onde o salmista diz que quando o leão ruge, Deus ouve e sabe que aquele leãozinho está com fome, e a Bíblia diz que Deus olha para a necessidade daquele leão faminto e de alguma forma, é claro que a gente sabe que existe no mundo animal a cadeia alimentar. Quantos estão comigo? Mas a gente vai vendo Deus falando de uma preocupação de um leãozinho com fome e que está dizendo para Deus: olha, eu não tenho o que comer. Nós estamos falando de um processo de cadeia alimentar, é muito diferente de nós homens. Você foi criado, eu fui criado para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para saber lidar com todas essas questões, e muitas vezes nos faltam as coisas básicas, porque Deus não está no centro, Ele deixou de ser o centro, e as coisas tão básicas nos faltam por conta daquele que é o gestor, daquele que tudo advém dele. Ele deixa de ser para nós esse primeiro, esse centro, essa pessoa mais importante. Jesus, nesse momento, Ele estava exatamente trazendo um segredo do reino. O segredo do reino não consiste em eu ter. O segredo do reino consiste em eu ser. O segredo do reino, se eu sou um servo de Deus e temo a Deus e confio nele, meus irmãos, quantas vezes na nossa caminhada, a gente teve momentaneamente ausência do que comer, ausência do que beber, e nós algumas vezes achávamos que ia dormir sem o que comer e sem o que beber, mas quando Deus trazia, Deus já trazia pronto. Eu não me lembro em nenhum momento da minha história, nos momentos do início da fé, início de desemprego, um momento difícil, que as coisas não estavam bem, porque você está iniciando, você está no seu primeiro emprego, aquelas questões todas de enfrentamento, eu nunca vivi uma situação que Deus não tenha provisionado o que comer, o que beber, o que vestir, porque em todo o tempo Deus é o regente da história, Ele é o Senhor. Deus tem o bastão da minha e da sua vida, e Ele não vai se perder, porque Ele é Deus. Mas algumas vezes a gente se perde. Algumas vezes a gente já pensa que se a gente não for a luta, não fizer a maneira da gente, que a gente não vai suportar, que a gente vai sucumbir. Então Jesus traz uma inversão de valores e Ele diz assim: olha, cuidado para vocês não fazerem exatamente o que os ímpios estão fazendo. Acompanhe comigo. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, diga comigo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E olha que Salomão, ele foi o homem mais sábio que o mundo já experimentou, e Salomão não conseguiu se vestir como o lírio do campo, da maneira que Deus cuida da sua criação. Salomão, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a sua fama, com todo o seu financeiro, Salomão não conseguiu se vestir tal qual o lírio do campo. O que Jesus está dizendo? Que quando a gente coloca Deus no centro, a gente vai comer o melhor, vai viver o melhor, vai vestir o melhor,
e a gente vai, de alguma forma, sobrepor toda e qualquer situação e, sobretudo, acrescentando, a gente vai ser diferenciado daqueles que não temem a Deus, porque nós colocamos Deus no centro. Nós não temos plano B, não temos plano C, D, o alfabeto todo de plano a gente já entregou no altar e estamos dizendo para Deus: Senhor, eu só confio num plano, meu plano é A, é o Senhor o centro, o Senhor é rei, e eu quero dizer que o Senhor é o centro desse reino. Existem coisas que são urgentes, existem coisas que são emergenciais. A gente vê isso muito na medicina. O que é urgente? É algo que você precisa cuidar. O médico ele te indica um especialista, ele passa um exame porque é algo urgente. E o que é emergente? O que é emergência? Emergência é aquilo que, se você não for submetido a um procedimento cirúrgico, você corre o risco de morrer. Nessa nossa relação do dia a dia, seja com Deus, seja com a sociedade, a gente precisa definir o que para nós é urgente e o que para nós tem um certo tipo de emergência. O que seria, na verdade, quando eu falo de emergência, eu falo de essência. Se Deus, Ele é a essência do meu ser, e eu sei que todas as coisas que eu almejo, vou sair de uma área básica, como Jesus citou aqui: comer, beber e vestir. Mas quando você e eu vamos para uma linha maior, a gente encontra Davi falando isso no Salmo 34, 25. Ele diz assim: deleita-te no Senhor, Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. Ele está dizendo o seguinte: Deus não vai só te dar o básico, nem Deus vai te dar só o essencial. Deus vai te dar aquilo que deseja o seu coração. Deus está dizendo para você: olha, eu não só quero cuidar de você no básico, eu quero te levar para uma outra linha de raciocínio. E o segredo desse reino é quando eu digo para Deus: Senhor, o Senhor é o centro da minha motivação, da minha adoração, do meu temor, da minha busca. Nada conseguirei, não terei êxito, não serei bem sucedido se eu deixar de alguma forma o Senhor, deixar de ser esse centro. Vocês ainda estão aí? Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Exatamente. Nós falávamos isso hoje pela manhã na escola bíblica, na carta de Judas. Quando Judas diz assim: procurando eu vos escrever acerca da salvação comum, fui impelido pelo Espírito Santo a vos escrever, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas ia falar do efeito, mas o Espírito de Deus trouxe para ele: olha, não trata do efeito não, cuide da causa. Cuide da causa. Porque se não tiver salvação, se não tiver fé, não vai haver salvação. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Ele é Senhor. E nós estamos vivendo num mundo pouco inteligente, porque Jesus diz que os homens comuns tinham essa prática. Eles não buscavam a Deus, eles não colocavam Deus em primeiro lugar. E se eu e você não colocamos Deus em primeiro lugar, como nós vamos receber a revelação ou os segredos do reino? Eu me lembro que todas as vezes que eu encontro amigos de quando eu era jovem, fora da igreja, todos eles, sem exceção,
perguntam para mim, como aconteceu? Cara, você está mais bonita. Né? Você tem uma família. Alguns no terceiro, quarto casamento, destruiu um filho aqui, filho acolá, totalmente desestruturada a família, sem paz, sem alegria. E eles perguntam, qual é o teu segredo? Eu digo, meu segredo é Jesus. Jesus entrou na minha vida para mudar a minha história. Porque se você não dá ao rei a importância que ele é, dando você ou não a importância do rei no reino, ele não deixa de ser rei, mas você deixa de ser bem sucedido. Amém. Aleluia. Jesus está dizendo para nós, cuidado com a ansiedade. Em razão da ansiedade, em razão da preocupação exagerada, você aceita certas propostas, você se deixa levar ou se deixa assediar por alguma coisa que não vem de Deus. Agora, quando Deus é o centro da nossa vida, a gente não vai ser assediado, a gente não vai ser conduzido. Ele vai mentorear, Ele vai dirigir, Ele vai nos fazer bem sucedido. Eu quero dizer para você que Deus não te trouxe aqui para te dar o básico, comer, beber, investir. Deus quer te dar muito além. Deus quer te dar um nome, Deus quer te dar uma casa, Deus quer te dar uma família, um casamento, filhos, netos. Deus quer fazer prosperar seus filhos, Deus quer fazer prosperar a tua vida, Deus quer te dar saúde plena. Deus começa no básico, mas Ele tem além do que você pense ou peça. Aleluia. Então, uma mensagem tão simples, mas tão poderosa. Uma mensagem tão simples, mas que ela chama cada um de nós a uma reflexão. O rei, ele continua sendo o centro desse reino. Aí eu faço parte do reino de Deus, né? Mas esse reino, ele continua no trono, ele continua reinando, ele continua sendo o Senhor, ele que te dirige, ele que provisiona, ele que te dá o que de comer, vestir, beber, e ele vai além do que você pensa na questão básica. Ele tem te dado além do que você possa imaginar. Sim, Deus tem feito isso. A gente vai para a nossa família, a gente fala com os nossos irmãos, e quando eles olham para nós, Deus vai nos oportunizando meios, Deus vai nos abrindo portas, Deus vai nos dando a oportunidade de estudar e formar, Deus vai nos dando a oportunidade de criar a nossa família, e eles perguntam, como você conseguiu? É porque em todo o tempo, sejam nos dias que a gente não eram tão bem sucedidos no campo material, Deus era Deus. E se um dia Deus nos colocar, nos tirar, exatamente como Deus já tem nos tirado, sabe, irmãos? Daquela situação de caos, e Deus nos colocou no oásis. Seja no caos, ou seja no oásis, Ele é o centro. Ele é o centro. Uma coisa simples, mas que muda o seu futuro. Essa mensagem é muito simplista, mas tem o poder de mudar quando a gente vai fazer nesta noite de novo para Deus um voto. Senhor, o Senhor vai ser o centro da minha vida. Eu tenho certeza que se o Senhor continuar sendo o centro da minha vida, as coisas que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram e que não subiram ao meu coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Abraça o irmão e diz assim, olha, Deus quer te dar além, muito além, muito além. Diga para ele, muito além. Diga, se Jesus é rei, Ele tem um reino. Ele tem um reino que começa na terra, fazendo você ser bem sucedido. Esse reino não tem fim, porque o seu reino é sempre eterno. O seu reino é sempre eterno. Verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos,
resistiremos? Quando as pessoas começam a fazer essas indagações, é porque Deus já deixou de ser muito tempo o centro, a origem, onde nascem todas as coisas. Diga comigo: tudo que eu vejo e o que eu não vejo, tudo que é e o que há de vir a ser, essas coisas já estão em Deus, e Ele é poderoso para me conceder cada uma delas. Diga comigo: Deus me fez a coroa da criação. E se Deus cuida dos pássaros, e se Deus cuida das plantas, Deus vai cuidar de mim de forma diferenciada, porque Ele fez de você a coroa dessa criação. E ele, no verso 32, diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele fecha, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, diga comigo, todas essas coisas, e mais as que não estão pontuadas aqui, é o que Deus preparou para você, para mim, para nós. Porque se eu digo para a origem de todas as coisas: Senhor, Tu és o centro da minha vida, você está dizendo que a origem de todas as coisas passa a ser o centro da sua vida. Quer dizer o seguinte: nada vai ser te negado, porque você já reconheceu que é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus só está dizendo para nós, para terminar: volte à origem de todas as coisas. Faça do nascedouro de todas as coisas que acontecem na terra e no céu o centro da tua vida. Devolva Jesus para o centro. Você pode ficar de pé comigo? Tão simples assim, pastor? Sim. Tão simples. Podemos cantar, não sei se a gente vai conseguir. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vou chamar aqui Maria. Porque dele, por ele, para ele são todas as Por ele, para ele são todas.
ter a primazia na minha vida. As minhas coisas eu vou buscar em segundo plano, mas as coisas de Deus serão principiadas, eternizadas, porque Ele é a origem de todas as coisas. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diga comigo, eu chamo Jesus para reinar na minha vida e peço perdão a Deus se de alguma forma eu, buscando as minhas coisas, não priorizei o reino. Eu quero devolver na minha vida o rei do trono. Eu quero devolver na minha vida Deus para reinar. Eu quero declarar que sem Ele eu não comerei, não beberei, não vestirei. Ele é a resposta, Ele é a essência, Ele me dá saúde, Ele me dá salvação, Ele me dá vida eterna, Ele me faz prosperar, Ele me dá sabedoria, Ele me faz mais inteligente do que os meus opositores, Ele me faz mais instruído do que os meus mestres, porque Ele é o Senhor. Diga, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Diga, Jesus é o Senhor. E nós estamos voltando nesta noite à origem de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós firmamos esse voto ao Senhor, que as nossas coisas não serão prioridade, e se o reino, e quando o reino for prioridade, todas as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Assim diz o Senhor. Diga, assim diz o Senhor. Quando eu fizer de Jesus o centro, todas as demais coisas que eu preciso, coisas que eu não tenho entendimento que eu vou precisar, Ele vai me dar, porque Ele vai passar a ser o centro. Diga, Ele passa a ser o centro. Diga, Ele passa a ser o centro. Diga, Ele é o centro. Diga, Jesus é o centro. Aleluia. Como saudáveis são os teus juízos. Vamos lá. todas as coisas
outras coisas nos serão acrescentadas. Esse é o segredo do reino. Prioriza o reino e o Deus prioriza você. Você quer se tornar prioridade de Deus? Prioriza o reino. Prioriza o reino.